Salve, salve galera! Saudações rubro-negras, Mengão Maior na área aí. Leila Pereira desmente Abel Ferreira em coletivo, discorda de tudo que Abel Ferreira falou. A gente vai falar sobre isso. A máscara de Abel Ferreira caiu aí, né? Leila Pereira mesmo deu seu discurso e vamos falar também sobre o Flamengo em Lima. É isso mesmo, tem a expectativa do Pedro. Será que o Pedro vai jogar contra o Palmeiras ou não? Léo Ortiz praticamente jogará. A gente vai trazer esses detalhes para vocês e vamos falar também sobre a grande festa que o Flamengo fez no Aeroflá. Mas antes de começarmos o vídeo, peço para você, meu amigo rubro-negro, você, meu amigo rubro-negro que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, acione o sininho das notificações para não perder nada. Assim que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notifica vocês, mas para isso vocês têm que acionar o sininho das notificações na opção todas, viu? Bem, vamos começar o vídeo já falando sobre a Leila Pereira, que deu um grande discurso aí, né? Dessa vez a Leila Pereira ela fez a coisa certa, né? A presidente Leila ela rebateu aí as críticas, né, do técnico Abel Ferreira em relação aos erros de arbitragem e segundo ele prejudicaram a equipe nos últimos jogos, né? Na entrevista coletiva na terça-feira, Abel Ferreira, o técnico, afirmou que muita coisa mudou depois das polêmicas envolvendo o jogo contra o São Paulo, né? Entre São Paulo e Palmeiras no Brasileirão. Segundo ele, após esse duelo os árbitros erraram muito, mas contra o Verdão, o que teria sido aí preponderante para o time sair da briga pelo título, segundo o técnico do Palmeiras, tá? E a Leila Pereira rapidamente ela rebateu, mas claro, muita coisa passou por isso, né, gente? O Abel também ele falou que não acredita aí que esses 5 jogos aí os árbitros eles erraram muito, né? Mas, cara, eu não sei se o Abel Ferreira ele está certo nisso, porque eu acho que a arbitragem, depois daquele jogo contra o São Paulo, depois que afastou o Ramon Abate Abel Ferreira, o Ramon Abate Abel, eles estão agindo muito bem, no meu modo de ver. Aí a Leila Pereira falou a seguinte frase: não acredito que esses 5 últimos jogos que não conseguimos vencer foram em virtude de arbitragem. Eu não posso transferir responsabilidade que é a nossa. Não vencemos por responsabilidade nossa e por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, muito claro para um diretor de futebol e eu acho que muito claro para o nosso treinador, afirmou a Leila Pereira aí na quarta-feira, né, dia seguinte. O que vamos fazer é tentar corrigir os erros e problemas que ocorreram nesses últimos jogos. Não concordo, não gosto, vocês me veem muito pouco falando de arbitragem, o problema de calendário é realidade. Que temos é essa e nós temos que lutar para superar as dificuldades, acrescentou aí a dirigente do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, né? A presidente acredita aí que o campeonato teve erros para todos e não foi isso que tirou o time do Palmeiras da briga pelo título, tá? O Verdão agora tenta aí reverter esse quadro contra o Flamengo, as dificuldades do Palmeiras aí, elas continuam sendo muito grande, né? E apesar do comentário de Leila Pereira na contramão do que Abel Ferreira disse, a mandatária reafirmou que o desejo dela é em renovar o contrato com o técnico, mesmo em caso de vice-campeonato da Libertadores, tá? E virtual vice do Campeonato Brasileiro, tá? Mas no Campeonato Brasileiro o Palmeiras ele ainda pode terminar em terceiro lugar, vai depender dos jogos do time do Cruzeiro. Mas eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, você, torcedor palmeirense também, o que vocês acharam dessa coletiva da Leila Pereira rebatendo todas as críticas do Abel. Eu acho que o Abel, ele não pode colocar a culpa na arbitragem, porque o verdadeiro culpado foi o Abel Ferreira nos últimos jogos, né? Os últimos jogos do Palmeiras foram jogos pífeis. Ele errou muito ao poupar o time do Palmeiras em alguns jogos, por exemplo, contra o Vitória, no 2-2 lá no Barradão, contra o Grêmio agora no último jogo, se ele leva o time titular, o time ganha, o Palmeiras estaria mais vivo do que nunca na briga, então o Abel Ferreira não pode culpar a arbitragem
mas sim ele mesmo. Ele mesmo tem que ir para a coletiva e falar que o grande culpado foi ele. Mas deixe embaixo aí nos seus comentários o que vocês acharam dessa coletiva do Abel e também da presidente Leila Pereira. Ela rebateu todas as críticas, jantou o Abel Ferreira, né? Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Aeroflá. Isso porque ontem teve a torcida do Flamengo fez o maior Aeroflá para recepcionar, para apoiar a ida do Flamengo para Lima. Tivemos alguns torcedores entrando dentro do ônibus do Flamengo ali, tirando foto com a Arrascaeta, gravando, filmando vídeo, né? Com o Nico de la Cruz, com a Arrascaeta, atmosfera muito grande. Jorginho, gente, teve um torcedor que arrancou, pediu a camisa do Jorginho, levou a camisa do Jorginho embora. Então, a torcida do Flamengo está muito animada para esse jogo. A atmosfera é toda, no momento, o momento diz que é toda a favor do Flamengo, mas a gente sabe que o jogo é jogado, né? Então, não tem nada a ganhar ainda. Vamos com o pé no chão. Vai ser uma final histórica, uma final de jogo único, mais uma vez entre Flamengo e Palmeiras. A torcida do Flamengo, ela não só apoiou a saída do Flamengo aqui do Brasil, mas sim lá em Lima. A torcida recepcionou muita gente, foram para o desembarque do time do Flamengo. Muita gente, muito torcedor rubro-negro. A torcida do Flamengo, ela lotou as ruas de Lima para prestigiar a chegada do Flamengo e apoiar aí nessa busca pelo tetracampeonato da Libertadores. Mas a gente também, por outro lado, tivemos alguns lances, algumas atitudes que não poderia ter acontecido, né? Briga entre torcedores do Flamengo e torcedores do Palmeiras. Infelizmente, isso aconteceu, minha gente, nação. Infelizmente aconteceu, tá? Mas fica aí por parte do Flamengo esse lindo Aeroflá que a torcida fez, recepcionou o time, da saída do CT do Ninho do Urubu até o embarque para Lima, e a recepção lá em Lima também foi muito especial. A princípio, gente, a expectativa é de que maioria da torcida seja rubro-negra. Maioria da torcida seja rubro-negra. Lembrando que assim que a Conmebol ela divulgou as vendas de ingressos, a torcida do Flamengo já tinha esgotado 75% da sua capacidade. Realmente, a torcida do Flamengo, ela lota todos os estádios e não vai ser diferente na Libertadores. Esperamos que a gente seja campeão na quarta, no sábado, e na quarta seja campeão brasileiro também. Estamos rezando para isso, tá? Bem, vamos falar sobre atualizações aí sobre Pedro e Léo Ortiz. Primeiro vamos falar sobre a lista de relacionados, que tem a novidade de Pedro e Léo Ortiz, e depois vamos falar sobre a atualização dos jogadores, quem vai poder jogar ou quem não vai poder, tá? A lista de relacionados do técnico Felipe Luiz aí, que viajaram para Lima, é a seguinte: Rossi, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Jorge Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar e Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, João Vitor, Jorginho e Juninho, Luiz Araújo, a novidade, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael e Pedro. Pedro também é a novidade aí, os dois jogadores estavam lesionados e o Pedro, ele está na lista de relacionados. Também na lista de relacionados está o Plata. O Plata foi expulso, mas ele pode estar na lista de relacionados porque, caso o Flamengo seja campeão, ele tem direito à medalha na final, tá? Aí temos o Samuel Lino, o Saul, o Vinha e o Wallace Ian, fechando aí essa lista de relacionados para esse jogo contra o Palmeiras, o Verdão aí, né? Que vem em crise, tá? O Palmeiras, ele vem em crise e esperamos que o Flamengo saiba se aproveitar disso. O Palmeiras não vence há 5 jogos no Campeonato Brasileiro e dos últimos 15 pontos somou apenas 2 pontos. Agora vamos falar sobre a atualização de Pedro e Ortiz, porque a situação é o seguinte, gente: o Pedro ele foi relacionado, mas, no entanto, a presença do atleta não é garantida, tá? Que o atacante jogará ou pelo menos ficará no banco de reservas. Pelo contrário, o camisa 9 está vetado da partida, tá? No dia 19, sábado, e a apuração que eu tive é que já havia adiantado aí que a situação seria tratada aí com silêncio pelo Flamengo, mas o ambiente era pessimista, tá?
quanto à participação do Pedro na final. Segundo aí o que aportou a reportagem da ESPN Brasil, o Pedro não tem sequer passado perto do campo nos últimos dias, né? Ele se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda que sofreu em meio ao tratamento da fratura no antebraço. A fase atual de trabalho do Pedro ainda é de fisioterapia, algo que não permite nem movimentação, mas intensos aí diante do atual estágio da contusão muscular. Os exercícios mais básicos feitos pelo atleta elástico ainda causam aí um desconforto no atleta. Mas uma boa notícia é que o Pedro ele desembarcou sem mancar, né? Em caso de título, a presença do Flamengo, do Pedro vai ser, porque ele vai receber a medalha, assim como o Gonzalo Plata, né? E daí a gente pode ter o Pedro, pelo menos, recebendo a sua medalha. Isso aí vai acontecer, né? Lembrando que o Pedro ele ainda será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo, tá? Mas, a princípio, a novidade é que Pedro ele pode não jogar contra o Palmeiras. Lembrando que ele fará esse treinamento intensivo para tentar se recuperar a tempo, mas não vai ter presença garantida aí o Pedro, infelizmente, né, tá, meus amigos? Infelizmente o Pedro ele não vai ter presença garantida, tá, nação? Já o Léo Ortiz é diferente. O Léo Ortiz, mesmo ele não tendo se recuperado a tempo dos últimos jogos, ele estará no banco de reservas. Isso aí a gente não sabe se o Ortiz ele vai jogar como titular, né? Se ele vai jogar como titular, mas o Léo Ortiz está no banco sim, e a gente está torcendo aí para que ele jogue como titular. Mas se ele não tiver apto para ser titular, que o Danilo jogue e faça um belíssimo jogo, tá? Bem, gente, para fecharmos o vídeo, temos mais duas notícias. Eu vou começar pela primeira, porque ontem na entrevista TNT Sports aí, o Camavinga, né, ele falou que vai torcer pro Flamengo, falou ali tipo, sabe, aquele português meio embolado ali, tentou falar um português, claro, falou que vai torcer pelo Flamengo, onde o Vini for, ele vai junto, o Camavinga aí falando aí sobre esse jogo da final entre Flamengo e Palmeiras após a vitória do Real Madrid por 4-3, né, jogo em que o Mbappé fez 4 gols. O Real Madrid ganhou do Olympiacos, time do Rodinei. Então Camavinga falou para Tati Mantovani, né, na entrevista, que vai torcer para o Flamengo nessa final aí da Libertadores. E para fecharmos o vídeo, o Flamengo teve aí uma boa notícia sobre a Libra, tá? A Justiça deu razão ao Flamengo aí no caso da Libra. A desembargadora Lúcia Helena de Passos reconheceu o direito do Flamengo na disputa sobre os valores de transmissão do Brasileirão, tá? O tribunal rejeitou a tese da Libra e autorizou o Mengão a levantar o valor do cenário 1, tá? A determinação para que a Libra repasse aí o cálculo dos demais clubes. O Flamengo segue firme, defendendo a transparência aí e respeito aos mecanismos contratuais, tá? Mais uma vitória aí do Mengão, fora de campo aí, ou seja, o Flamengo ele conseguindo mais uma vez. Aí a Leila Pereira vai à loucura depois que escutar essa, né? Ela já tá atirando para todo lado, até contra o próprio treinador. Depois dessa, ela vai surtar de vez mesmo, tá? Bem, galera, dito isso, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.